Salmo de número 11, faremos a leitura de todo o capítulo. O Senhor é forte refúgio, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os inimigos, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Bem? Queridos, há mais de 15 anos atrás, eu vivi um momento muito difícil. E sabe aquela fase, aquele momento que a gente entra e parece que nunca vai terminar? Que o problema chega, né? Não bate nem na porta, entra, senta, fica ali, cruza a perna, pede um café, e você ora, você jejuma, você clama, e parece que Deus não responde. Queridos, eu acho que uma das sensações mais difíceis de suportar, uma das impressões mais difíceis de administrar na vida cristã, é a impressão de que Deus não está nos ouvindo. A impressão de que Deus não está se importando com o nosso clamor. E o tempo foi passando e as coisas não melhoravam, só pioravam. E chegou um dia que eu cansei. Cansei e eu falei, Deus, estou fazendo minha última oração. Não aguento mais orar, já tem meses que está dessa forma. As coisas não melhoram. O Senhor sabe o quanto estou sofrendo, o quanto tudo isso tem me machucado. E Deus, já que o Senhor não quer responder, já que o Senhor não quer fazer nada, então, basicamente eu falei isso, vou fazer greve espiritual. Esse negócio de Bíblia, já estou lendo, já tem tanto tempo, vou dormir 2, 3 horas da manhã chorando e lendo Bíblia e nada muda. Então, para que eu estou fazendo isso? Eu sei que toda prova tem seu tempo, mas para mim já passou da hora do Senhor resolver isso. E já que o Senhor não quer resolver, eu também não me importo mais com isso. Não vou orar mais por isso, não vou ler Bíblia. Querido, sabe aquela revolta por conta do cansaço espiritual que não se justifica? E naquele dia, me arrumei, eu trabalhava numa empresa como se fosse a Celg, né, lá na Bahia, e eu era menor aprendiz, saí, almocei, fui para o trabalho, e eu tinha que pegar um carro de lotação, né, bem do interior, né, tinha que fechar ali 5 passageiros para poder seguir viagem. E no meio do caminho eu percebi que eu estava levando a Bíblia, que eu costumava sempre levar a Bíblia para o trabalho, e esse dia eu não queria levar a Bíblia, eu não queria orar, não queria saber de nada, mas acabei levando a Bíblia, providência de Deus. E eu olhei e falei, para que eu estou levando essa Bíblia? Falei, mas já estou atrasado, não vou voltar para deixar essa Bíblia em casa. Cheguei no ponto, esperei completar a lotação, e o carro saiu. E com uns 10 minutos, mais ou menos, tinha uma senhora do meu lado, eu estava estressado, estava mal-humorado, chateado com tudo aquilo. Aquela senhora olhou para mim e falou, meu filho, deixa eu pegar essa Bíblia para eu ver. E eu, com o coração amargo, né? Nossa, que velha curiosa, nunca me viu na vida, já fico pedindo as coisas assim. E que eu estava terrível nesse dia. E ela pegou a Bíblia, começou a folhear a Bíblia, e ela abriu em Isaías 41:9, que foi o texto que eu li no nosso momento de oração.
falando da aliança de Deus com o seu povo, dizendo que eu não te rejeitei, eu te escolhi, eu te sustento, eu que te fortaleço. E aquela palavra foi entrando como uma flecha no meu coração. E naquele momento eu passei a ter a convicção daquilo que eu já sabia, que Deus não havia me desamparado, que Deus estava comigo. Eu segurando para não chorar dentro do carro, mas quando eu cheguei na empresa, que eu entrei no banheiro da empresa, eu desabei em lágrimas. Eu pedi perdão a Deus, eu falei: Deus, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor sabe que eu orei daquela maneira, Pai, porque eu não suporto mais. Mas aquele dia, Deus não fez nada. As coisas continuaram do mesmo jeito durante um tempo. Mas o meu coração foi atingido por aquela palavra: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu queria te dizer que você não pode permitir que a tua confiança em Deus seja abalada por circunstância alguma. Circunstância alguma pode abalar a nossa confiança em Deus. Eu não sei a que nível de provação você está, eu não sei a que nível de problemas e a que profundidade você está enfiado. Mas nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Esse salmo foi escrito por Davi, é atribuído a Davi, e era um salmo litúrgico, era um salmo cantado, que era entregue ao dirigente ali no templo, e era lido para trazer e reforçar a confiança do povo em Deus, baseado numa experiência de Davi. E esse salmo começa com uma declaração categórica: no Senhor me refugio. Ponto. Davi diz isso: no Senhor me refugio. Mas vamos analisar um pouco o contexto em que Davi diz isso. Ele continua e fala: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Nós não sabemos aqui precisar se Davi escreveu esse salmo fugindo de Saul, ou se ele escreveu isso fugindo de Absalão, seu filho, que tentou tomar o reino. Já Davi com um bom tempo de governo em Israel. Seu próprio filho tentou dar um golpe e tomar o reino. Mas o fato é que esse texto descreve um momento em que Davi está numa circunstância extremamente complicada, perigosa, e certamente os seus amigos mais próximos, diante de todo o perigo que Davi estava enfrentando, homens certamente que amavam Davi, homens que certamente poderiam ser até piedosos e tementes a Deus, mas chegou no momento em que Davi estava correndo um risco tão alto, que o conselho que deram a Davi foi: Davi, foge. Só que não foge igual você costuma fugir. Foge não como você costuma fazer, que você sai de Jerusalém, mas fica aqui, né, circunvizinhando a nossa cidade santa. A sugestão é para que Davi se exile de uma vez por todas. Que Davi esqueça o reino, que Davi esqueça as promessas, que Davi esqueça tudo aquilo que Jerusalém representa e vá embora, sem olhar para trás. Foge como pássaro para o teu monte. E a ideia aqui pode ser aplicada quando a gente vê algumas catástrofes naturais, que você vê os pássaros fugindo para os lugares mais altos. Foi interessante quando aconteceu o tsunami na Indonésia. Uma semana antes, os animais começaram a migrar para os lugares mais altos. Os animais, eles conseguem perceber frequências que a gente não ouve, e eles se deslocaram para os lugares mais altos. Eles abandonaram, eles fugiram para um monte seguro. Eles abandonaram tudo. E a sugestão para Davi é essa: foge para o teu monte. Só que Davi, ele questiona
essa sugestão. Ele fala: no Senhor me refugio. Como é que eu vou falar para a minha alma? Foge para um monte, como um pássaro desesperado. Fugir para o monte, querido, significa abandonar a tua fé em Deus. É você deixar de confiar em Deus, é você entregar os pontos e não esperar mais nada de Deus. Talvez para alguns aquilo significaria uma forma de escapar, uma forma de se manter vivo. Mas para Davi, abandonar Jerusalém significava abandonar sua confiança em Deus, porque ele sabia o que Deus tinha para ele. E Davi, ele começa agora, queridos, a explicar o que é que as pessoas que estavam com ele falavam para ele. Porque não basta dizer que ele tem que fugir, tem que explicar o motivo por que é que ele tem que fugir. E Davi começa a mostrar aqui a descrição do que as pessoas argumentavam a respeito do motivo pelo qual ele tinha que sair dali. E ele continua dizendo o seguinte, verso 2: porque eis aí, os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Quem conhece arco, né, quem gosta de assistir filme medieval, já deve ter percebido algo que na minha infância eu não sabia que era dessa forma. Eu gostava de fazer flecha, fazer arco e flecha, só que eu fazia sempre com a borracha. E eu achava que naquele tempo era assim, era um tipo de borracha que esticava a flecha e lançava. Só que depois eu descobri que não era. Que era um arco de madeira muito resistente, muito resiliente, que aquilo era dobrado, e aí amarrava uma corda, não tinha borracha ali, e a arma era feita dessa maneira, e eu não sabia. E depois que eu descobri, eu entendi porque é que muitos deles, às vezes eles andavam com arco sem a corda, para não perder pressão. Então, no momento que eles iam usar, vocês devem ver isso em filme, eles dobram o arco, e aí eles armam a corda no arco. Ou seja, só arma a corda na iminência de usar. Alguém saía para caçar, ele não saía com arco armado. Quando ele encontrava um animal que ele queria bater, ele armava o arco, passava a corda, e aí sim. E Davi descreve isso. Que as pessoas falavam, os amigos dele, pessoas que estavam próximas dele, falavam: Davi, o arco já está armado. Eles não estão te procurando, eles já te acharam. Eles estão com a flecha na corda. E ela já está esticada, às espreitas, esperando o seu vacilo, para que você seja batido. Então, Davi, você tem que fugir. E talvez você escute algumas descrições do teu problema dessa maneira. De gente que fala assim, ó, está vendo o teu casamento? Não está dando certo. Para de orar. Separa. Deus não vai transformar isso não, Deus não vai fazer. Foge para o teu monte. Às vezes você escuta isso relacionado à tua vida profissional, ao teu estado emocional. E quantos que enfrentam a depressão, que enfrentam momentos difíceis, que a própria consciência começa a entender que o fim da vida é o melhor caminho. A gente começa a analisar a situação, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que está à nossa volta, e a gente fala: não tem jeito. Não tem jeito. Mas Davi diz: tem jeito, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. E Davi traz aqui não só a ideia dos seus opositores já com o arco e a flecha apontada para ele. Mas ele traz uma descrição interessante no verso 3. Ele fala: ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que quer dizer isso, os fundamentos destruídos? Davi está se referindo aqui, queridos, a uma sociedade, a uma nação,
onde perdeu-se completamente a justiça, onde não existe juízes retos, onde não existe um rei que tema a Deus de verdade, onde as pessoas estão completamente corrompidas. Se fosse nos dias de hoje, Davi não poderia recorrer ao STF, ao presidente, a ninguém. Está dizendo que está todo mundo corrompido. Os fundamentos da sociedade foram destruídos. Não existe esperança para o justo. E as pessoas falaram isso com Davi. Davi, os fundamentos foram destruídos. Você acha que o justo vai ser amparado? Você tem a recorrer a quem? Mas mesmo sabendo disso, mesmo tendo consciência de todo o perigo ao seu redor, Davi iniciou o salmo dizendo: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. E agora a gente vai entender o porquê que Davi está tão firme na sua ideia de que ele não vai fugir. Por que Davi permanece com a sua fé firme, inabalável no Senhor? Olha só o verso 4. Davi agora ele traz uma visão diferenciada. Ele fala: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono. Davi está dizendo: enquanto vocês estão enxergando a circunstância, enquanto vocês estão enxergando aquilo que está acontecendo comigo, eu estou olhando para os céus. E lá está o Senhor. O Senhor não está em Jerusalém. O Senhor não está no templo em Jerusalém. O Senhor não está num templo entre os midianitas, entre os filisteus. O Senhor está no céu. E com isso Davi quer dizer que Deus tem uma visão privilegiada e que de lá Ele olha todos os homens. Todos nós somos vistos. E não só Ele está no céu, a sua morada no céu, o texto diz também que Ele está no seu trono. E a outra coisa que nós precisamos aprender com essa informação é que trono é lugar de governo, trono é lugar de domínio. Se assenta no trono quem tem autoridade. E Davi está dizendo: meu Deus está no céu vendo todas as coisas, e Ele está assentado num trono. Davi está dizendo que Deus está governando toda aquela situação. Talvez a impressão que você tenha no meio da dificuldade que você está enfrentando é que a tua vida é um caminhão sem freio descendo a ladeira. Sabe por que tua vida é um caminhão sem freio descendo a ladeira? Porque essa é a perspectiva que a gente tem, que a gente consegue controlar as coisas. Mas nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Não tem nada fora de controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Davi está dizendo isso. Eu estou em perigo, a ameaça é real, existe. Davi ele não ignora isso. O problema é sério. Mas eu sei que Deus está no controle, assentado no alto sublime trono, governando todas as coisas. E ele finaliza o verso 4 dizendo: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então Davi está dizendo: o Senhor está acima de todas as coisas, vendo tudo. O Senhor está governando todas as coisas, mas além disso, o Senhor está sondando o coração dos homens. E aqui a gente começa a entender o motivo de Davi permanecer confiante em Deus. Ele fala: Deus ele enxerga não só as pessoas, mas ele enxerga o coração das pessoas, as intenções, os desejos, os pensamentos mais ocultos. E agora Davi começa aqui. Primeiro ele fala a respeito dos perigos e o porquê estão mandando ele fugir. Por que estão mandando ele deixar de confiar em Deus? E agora ele começa a responder o porquê ele continua firme na sua confiança em Deus. Verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus é aquele que olha e sonda o coração dos homens. Deus sonda o coração dos homens. Como que você se sente diante dessa verdade?
de saber que Deus sondou o teu coração durante toda a semana passada, que Ele sabe de todos os pensamentos teus. E eu tenho certeza que uma coisa Deus encontrou no teu coração e no meu, durante essa semana: pecado. Talvez você tenha passado uma semana muito bonita para a sua esposa, para o seu esposo, a ponto de alguém da sua casa falar assim: rapaz, essa semana você jogou duro. Eu não vi você gritando, eu não vi você estressado, eu não vi você falando mal de ninguém, eu não vi você fazendo isso e aquilo. Parabéns. Mas Deus olha para o coração e Ele enxerga tudo que há em nós. Mas olha só que interessante que esse texto diz, o versículo 5. O Senhor põe à prova. E aqui pôr à prova, queridos, é justamente esse ato de sondar o coração. O Senhor sonda, Ele conhece, Ele experimenta o coração do homem. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então o que Davi está dizendo é: Deus conhece o coração de todo homem, Deus conhece o que há de maldoso no meu coração. Porém, aquele que ama a impiedade, aquele que ama a iniquidade, esse o Senhor abomina. E essa é a diferença, queridos, entre aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O justo não é aquele que não peca. O justo não é aquele que não se suja, mas é aquele que sempre procura se lavar diante de Deus. É aquele que não se acostuma com o pecado, é aquele que procura se lavar. É aquele que o pecado causa nojo no seu coração, traz repulsa. Ele não consegue ficar tranquilo diante do pecado. Mas o que ama a iniquidade, aquele que ama a injustiça, o texto diz que o Senhor abomina. Davi está dizendo: Deus está olhando para mim dos céus, Ele está governando todas as coisas, Ele está olhando o coração meu e o dos meus inimigos. E sabe o que está acontecendo? O Senhor, quando Ele olha para os meus inimigos e seus intentos, o Senhor abomina o que eles fazem. O Senhor abomina as suas intenções. E agora Ele começa a mostrar como isso é algo sério. Verso 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Davi, ele não está preocupado com seus inimigos, porque ele sabe que Deus trará juízo. Davi não está preocupado com seus opositores, porque ele sabe que Deus, no momento certo, fará, e ele coloca aqui no futuro. E o futuro é incerto, queridos, a gente não sabe determinar nada. Quando acontecerá, quanto tempo vai durar o nosso problema, quando Deus vai resolver todas as coisas, mas o texto diz que Deus fará. E ele fala aqui de fogo e enxofre, que é uma referência muito clara a Sodoma e Gomorra. Uma cidade que foi destruída com fogo e enxofre por causa da sua iniquidade. E isso aqui aguarda os iníquos. Não só isso, ele fala aqui sobre um vento abrasador, que é aquele vento quente do deserto, que não traz alívio nenhum, que traz desconforto. E Davi começa aqui a explicar por que ele está tranquilo. E fala: Deus está no céu vendo todas as coisas. Deus, Ele governa todas as coisas. Nenhum pássaro cai se Deus não permitir. Deus, Ele conhece o meu coração. Deus tem visto o intento maldoso que tem sido tramado ao meu respeito. Deus abomina esses homens. E não só isso. Deus está aguardando o momento certo para trazer a justiça dele sobre eles. Um fogo abrasador. Um fogo e enxofre, um vento abrasador. E o texto termina aqui no verso 6. O verso 6 falando que será a parte do seu cálice. A Bíblia fala de cálice tanto no sentido positivo, né? Quando fala ali: o meu cálice transborda, aquilo representa o favor de Deus, a bondade, a bênção de Deus derramada sobre o justo. Mas alguns textos da Bíblia, vários textos da Bíblia, traz a expressão o cálice da ira.
o cálice da ira. Apocalipse 14 diz que Deus, nos últimos dias, trará um cálice sem mistura, que será dado a beber a todos os ímpios. O que é que significa esse negócio de cálice sem mistura? O cálice aqui significa a ira de Deus, o derramar da ira de Deus sobre o ímpio. No mundo antigo, era muito comum as pessoas, o vinho, quando ele é produzido, ele fica ali em torno de uns 15, 16% de teor alcoólico, pode variar. E antigamente, o que é que as pessoas faziam? Eles pegavam o vinho e diluía o vinho em água, para que ele não ficasse tão forte. E esse vinho era bebido comumente em casa. Então, era comum o vinho ser diluído. Mas Apocalipse 4 fala que será um vinho sem mistura. E é algo assim impressionante a gente pensar sobre isso, porque Deus já tem trazido juízo sobre o ímpio nos dias de hoje. Porém, é uma bebida com mistura. É um juízo aliviado. Agora imagina, como que será o juízo de Deus? De maneira completa. E Davi fala isso. Deus trará o juízo. Então, aqui, o que a gente precisa entender nesse texto, queridos, é que isso quer dizer que Deus dará o fim a cada um conforme a sua obra. É isso que o texto quer dizer. Que Deus sonda o coração do justo, e que a impiedade do ímpio, que a maldade do ímpio que é lançada sobre nós é usada por Deus para transformar o nosso caráter. Porque não é isso que está acontecendo com Davi? Em meio à impiedade. Então não só isso, queridos, não só a injustiça prova o nosso caráter, mas as dificuldades que a gente enfrenta, os problemas que nós carregamos, são circunstâncias que Deus traz e permite para que a nossa fé seja moldada, para que o nosso caráter seja alterado. E Davi finaliza com algo que é libertador para nós. Por que é que Deus faz todas essas coisas? E ele responde aqui no verso 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Se você tem precisado de justiça na tua vida, saiba que Deus trará a justiça no momento certo. Sabe por quê? Porque Deus ama a justiça. Deus ama fazer o que é correto. Deus ama recompensar o justo e trazer a punição ao ímpio. E é por isso que no meio das nossas crises, das nossas dores, nós precisamos permanecer firmes no Senhor, confiando no Senhor. E ele encerra dizendo: os retos lhe contemplarão a face. No Velho Testamento, contemplar a face significa ter os benefícios do rei, do monarca, de quem quer que seja. Quando fala que Deus escondeu a sua face do seu povo, está dizendo que Deus deixou de ser favorável ao seu povo. Mas contemplar a face de Deus é ter as respostas de oração atendidas, conforme a vontade dEle. É ter o favor de Deus atendido. E é por isso, queridos, que nós precisamos permanecer com o nosso coração firme no Senhor. Nós não podemos entrar em desespero. Nós não podemos querer fugir para os montes. Porque Deus tem promessa para nós. Deus é um Deus fiel, que não nos desampara. E se tem uma coisa que Deus ama, é ver a nossa confiança nele. Ele olhar para nós e enxergar que nós estamos descansando nele. Está tudo desmoronando. Está tudo dando errado. Mas o nosso coração está firme em Deus, sabendo que Ele controla todas as coisas, que os nossos erros e acertos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos negócios que dão errado, Deus está no controle. E nós precisamos descansar no Senhor. Precisamos entregar as nossas causas diante de Deus. E falar como Davi: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte.
Como é que eu vou entrar em desespero? Como é que eu vou entrar no modo desespero e surtar? Se eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Por isso o Senhor nos chama nessa noite a recobrar a nossa consciência a respeito da sua fidelidade. A recobrar a nossa consciência a respeito do seu caráter. Talvez você esteja no momento que você tem questionado se de fato Deus te ama. Se de fato Deus está se importando. Mas eu queria te dizer que Deus está no alto sublime trono, julgando a tua causa, e no momento certo Ele entrará em providência e derramará a bondade dele sobre o justo.